Podcast Sendo Luz. Boa tarde, esse é o podcast Sendo Luz. Meu nome é Eloá Cristine e eu estarei com você aqui toda sexta-feira às 13h30 na Rádio Ideal. Te convido para nos seguir no Instagram, @Rádio Ideal OFC, @podcast Sendo Luz, e YouTube, @Rádio Ideal 22. Já temos lá alguns vídeos. Vai lá, nos segue, curta, comenta e compartilha. E o nosso objetivo aqui é trazer luz para a vida das pessoas, através de testemunhos, de experiências, através de histórias de vida. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre. Eu estou muito feliz de trazê-la aqui nesse dia. Quando eu a convidei, ela falou, vou, claro, será uma honra. E eu fiquei muito feliz. Está conosco hoje a cantora Amanda Cristine. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Obrigada, né? Uma honra muito grande, né? Estar aqui nessa tarde, participando desse podcast, né? Sendo Luz. E o nosso objetivo aqui é, de fato, que o nosso testemunho seja luz na vida das pessoas. Boa tarde a todos, que Deus abençoe vocês e fique com a gente, vai ser bênção. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração para iniciarmos. Eu vou fazer essa oração, feche seus olhos onde você estiver e vamos falar com o nosso Deus, para que Ele nos dê uma tarde abençoada e cheia do Espírito Santo. Amém? Senhor amado Deus, muito obrigada, meu Pai, por esta oportunidade de trazer, ó Pai, testemunho para que sejamos edificados, ó Deus. Tu é um Deus poderoso que faz todas as coisas, que realiza milagres, ó Pai. E nós cremos no Teu poder, Senhor. Eu te apresento, ó Deus, todas as pessoas que estão nos ouvindo, ó Pai, que o Senhor venha tocar em cada coração, ó Deus, que elas possam ser alcançadas, Senhor, pela Tua infinita graça, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha conduzir, ó Pai, este podcast para a glória e honra do Teu santo nome, ó Deus. E que o objetivo final, que é ser a luz do mundo, seja alcançado em nome de Jesus. Amém. E vamos começar lendo em Lucas, capítulo 8, versos 45 e 46, que diz assim: Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda te aperta, se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Esse versículo nos fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela viu Jesus passar, ela enfrentou a multidão e tocou em Jesus. E aí Jesus diz que alguém tocou em mim. Ué, mas como assim, mestre? A multidão está te apertando e o Senhor diz que alguém tocou. Mas aí Jesus diz que saiu virtude dele. Que nós possamos tocar no Senhor de uma forma que saia virtude dele. E em resposta a essa atitude dessa mulher, ela recebeu a cura através da fé. E como eu falei, nós estamos aqui com a cantora Amanda Cristine. E ela tem um testemunho lindo. É minha irmã, para quem não sabe, mas por mais que eu passei por diversos processos junto com ela é quem passou, de fato. Né? Ela viveu o milagre, ela foi o milagre, ela é o milagre. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho pra gente, contar um pouquinho da história dela, não só do testemunho, do grande testemunho que ela tem, mas contar um pouco da história dela,
desde a sua infância, talvez. Oh, meu Deus. Fica à vontade, pode falar para nós. Então, eu tô muito feliz, né, irmã, de estar aqui. E mesmo assim, a gente já sabendo da história uma da outra e tal, enfim, é sempre bom quando a gente para conversar, porque a gente traz a memória, né? Tudo que já aconteceu, tudo que o Senhor já fez, as promessas que ele fez, as que se cumpriram e as que ainda irão se cumprir, né? E tô feliz de estar aqui. Amém, amém. E é sempre bom a gente lembrar, né, das promessas do Senhor. A própria palavra nos diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Exatamente. Então, quando nós lembramos... Exatamente. Porque quando a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, renova as nossas forças. E aí a gente caminha mais uma milha, né? Porque o Senhor, ele nem sempre isenta a gente de passar. Nem sempre não, na verdade ele não isenta, sabe, a gente de passar pelo processo, pelo deserto, pela tempestade, seja o que for. Mas ele promete que está conosco. Nossa, estará conosco, né? Ele promete que estará conosco. E aí ele fala, ó, você vai passar pelas tribulações, você vai passar pelo céu de bronze, vai passar pela adversidade, mas eu tô contigo. Então ele tá dizendo, vai acontecer tudo isso, mas lembre-se, eu sou contigo. Então quando a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, é lembrar das promessas que ele nos fez. Ele fala assim, passemos para o outro lado. Ele só falou, vamos chegar lá do outro lado. Só que ele não falou o que ia acontecer no meio. Ele não falou, olha, o vento vai soprar, o barco vai quase ir a pique. Mas, não, ele só falou, passemos para o outro lado. Então, se ele falou que vai chegar do outro lado, você vai chegar. Continue crendo e confiando. E assim, na minha vida, graças a Deus, sempre foi assim, né? Meus pais, né, minha mãe principalmente, quando ela queria me botar de castigo, era só ela falar que não ia me deixar ir pra igreja. Aí ela falava, hoje você não vai pra igreja. Às vezes assim, né, ela falava alguma coisa, eu ia respondia a ela. Aí ela, não vai pra igreja hoje? Nossa, aquilo me matava, era como se estivesse enfiando um punhal no meu coração. Né, você tá aqui que não me deixa mentir. Mas, porque eu sempre amei fazer a obra de Deus, sempre gostei de estar na casa do Senhor. Ali era meu refrigério, meu refúgio, né? Onde eu me sinto, né? Abrigada, firme. E desde então sempre foi assim, né? E a nossa vida, ela é um processo, né, Amanda? O que acontece? Eu lembro dessa época e, a Amanda aprontava. Pula essa parte. Mas a nossa vida é um processo de amadurecimento. Sim. E aí, conforme você vai andando com o Senhor, conforme você vai conhecendo o Senhor, conforme você vai perseverando, você vai alcançando mais. Conforme você vai mergulhando na palavra e em ter um relacionamento com Deus, você vai crescendo. E aí, o que você fazia, você não faz mais. Como você falou, né? Eu respondi a minha mãe, e aí a minha mãe ainda não era muito convertida. Então, ela, não vai pra igreja. E a Amanda ficava, nossa, eu lembro chorava, bem. esperneava, meu Deus do céu, não faz isso comigo, a senhora quer me matar. Mas eu acredito até hoje, olhando pra trás, isso te fez crescer. Com certeza. Porque te fez ter a maturidade que você tem hoje, a responsabilidade, Sim. o comprometimento com o Senhor. Você sabe que não é ir à igreja por ir, não é estar ali por estar. Isso, é ter vida com Deus, ter relacionamento com Deus. Porque ir à igreja, todo mundo vai. Qualquer pessoa pode ir, mas aí ter vida com Deus, ter relacionamento com Deus é só nessas experiências, é só você mergulhando na palavra, é acontecendo situações em que você pode, como eu posso dizer, pode até pensar assim, pra que eu tenho que passar por isso? Mas não, você tem que passar por isso para viver o propósito de Deus na sua vida. E isso vai te fortalecendo. Sim, com certeza. Por mais que você pense
e nossa, tá muito difícil aquele processo ali, vou desistir. Mas não desista. Não desista, porque às vezes até acontece de você pensar assim, ai, meu Deus, tá Muitas pesado. vezes. Né? Tá difícil, né? O próprio Senhor disse, no mundo tereis aflições. Mas ele já vem com mais. Tem de bom ânimo. Então nós precisamos ter bom ânimo no Senhor. E nós só vamos conseguir através da busca. Porque você vai conhecendo quem é o Senhor. E através disso, você sabe, opa, peraí, tá doendo, mas eu tenho em quem confiar. Exatamente. Exatamente, porque, como eu falei, né? Ele fala, vamos passar pro outro lado, você vai passar pela tempestade, vai acontecer várias coisas, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci. E ele diz que ele é com você, que você não tá sozinho. Ele não nos isenta de passar pela... Ele não nos livra da... Eu gosto de falar isso e trazer à memória isso, porque... Ele não te livra da cova dos leões. Ele vai lá e te livra lá dentro. Lá dentro. Você faz ideia do que é um monte de leão lá tentando atacar Daniel. E Daniel, na palavra, diz assim: o anjo do Senhor, o meu Deus, enviou o anjo aqui. O anjo desceu e fechou a boca dos leões. Coisa linda, meu Deus. Aí até essa semana teve uma pregação lá na igreja e o pastor tava falando, imagine a situação de você estar ali na fornalha, ó, na cova dos leões, e aí, de repente, vem um leão tentar te atacar e o anjo aparece na frente dele, fecha a boca dele. Aí vem outro, fecha a boca dele. E Daniel lá, na cova dos leões, tranquilo. Pensando, não. E detalhe, quando ele foi lançado lá na cova, né? O rei Dario falou assim, que o seu Deus te livre dessa cova. Mas, na verdade, se a gente parar para analisar essa passagem, o rei, né, Dario, ele ficou com o coração muito triste, né? De ter que fazer isso com Daniel. Só que decreto era decreto e então ele poderia ser taxado, né, como um rei que não tem palavras, enfim, que não honra com o que diz. E aí ele teve que jogar Daniel, porque assim, o adversário ele sempre usa situações, usa pessoas, né, para fazer você desviar do propósito de Deus. Para fazer você parar de olhar para quem te chamou, para quem te fez a promessa. Para fazer você ter medo. Sim, sim, porque o medo ele te paralisa. O medo, certa parte, ele é bom. Quando a gente tem um medo, você tem pavor, por exemplo, de barata, né? Mas aí é pavor. E a gente super entende. Mas o medo, assim, às vezes você tem medo de alguma coisa. Eu tenho medo de altura. Então eu vou evitar chegar na beirada, porque aqui é muito alto. Agora, se for um medo que te paralisa, porque tem gente que tem medo, assim, que para e não sai do lugar. Não, eu tenho medo, não vou sair daqui ninguém me tira. E isso não é legal. E aí, o adversário, ele sempre usa essas pessoas para fazer você olhar para a circunstância, olhar e falar, você não vai chegar nisso. Esse sonho vai muito além e você não tem bala na agulha para isso. É tipo assim, né? E quando a gente pensa nas promessas de Deus e sabe quem nos chamou, quem foi que nos escolheu, aí as coisas começam a fluir de outra forma. É claro que no caminho não é simples assim. Agora eu confio em Deus e vai dar tudo ok. Não. Aí que a tempestade vem, que a adversidade vem, mas nós sabemos quem está conosco no barco. Nós sabemos quem está nos capacitando, que é o Senhor. É como a palavra do Senhor nos fala, orai sem cessar. Então, mesmo que venham as tempestades, nós precisamos estar sempre em oração, para que a nossa fé seja aumentada. Sim, é constância, né? Todos os dias você vai pegar, vai levantar, vai orar. E é sempre bom você ter o seu momento com Deus, que aí você vai criando intimidade com o Senhor. Porque não tem como ter intimidade com o Senhor sem você ter esse momento de oração, sem você ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Então é muito interessante, muito importante isso, né? Exatamente, exatamente. E vamos falar um pouquinho sobre o seu testemunho. Passou-se alguns anos? 6 anos. 6 anos. Dia 23 de outubro completou 6 anos. 6 anos
do milagre que o Senhor fez. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que você viveu e sobre o que o Senhor fez na sua vida. Sim, vamos lá. Quando eu descobri, né? Eu sei que esse processo que eu passei foi o Senhor forjando o meu caráter, né? Me preparando para galgar degraus, né? Maiores. E quando a circunstância adversa veio, né? Quando tudo parecia contrário, né? Como diz a minha música, né? Quando tudo parecia contrário, quando a circunstância adversa vem, a gente pensa, por que que eu tenho que passar por isso, né? E isso aconteceu na minha vida. Quando eu recebi o diagnóstico, quando tudo aconteceu, eu pensei, nossa, eu vivo na igreja, faço a vontade de Deus, tô em todas as orações, onde me chamam para trabalhar na igreja, eu tô lá. Você sabe, eu era taxada como a que não era da família, lembra? É. Tudo que tinha da família, tem negócio na igreja, vamos embora pra igreja. Então, eu sempre tava lá, mas por que que eu ainda teria que passar por essa situação? Porque você conheceu o Senhor de não ter. Eu conhecia Deus assim. Eu não tinha o que calçar e o Senhor me dava o que calçar. Eu não tinha o que vestir e o Senhor me dava o que vestir. Eu não tinha o que comer e o Senhor me dava o que comer. Mas e aí? Agora eu tô sentindo na minha pele. Agora tendo que confiar no Senhor é algo que os médicos diziam que não, mas eu tenho que continuar confiando no Senhor. Eu não cantei a minha vida toda. E aí eu lembro que eu fui fazer um exame de rotina. Fazer exames normal, de rotina. E quando eu cheguei lá, o médico achou que o meu útero estava muito grande e, e pediu, né, pra eu fazer uma ultra. E quando ele falou, eu tô achando teu útero grande, vou passar essa ultra pra você, daqui um mês você volta, me mostra o resultado e a gente vê o que vai fazer. E aí eu deixei pra fazer bem perto de voltar, né? Graças a Deus que eu fiz isso, porque se eu tivesse pensado antes, eu acho que eu teria pirado. Essa é a palavra, porque foi bem doloroso o processo. Mas Até você entender o que o Senhor estava fazendo, deu um certo desespero, né? Sim, sim. E você sabe bem disso, né? Porque você estava comigo ali, enfim. Quando eu fui fazer essa ultra, eu lembro que um dia antes, eu não posso deixar de contar isso, porque o Senhor todos os dias estava me testando, me forjando, né? Me preparando de fato para viver o que hoje eu tenho começado a viver. Porque eu sei que o Senhor tem muito mais, mas eu já tenho vivido muitas coisas que Ele prometeu. E eu lembro que tinha um louvor da Estela, eu sempre tenho que contar isso porque era um louvor que eu não cantava, porque as pessoas têm, assim, aquela história de esse hino eu não canto, esse hino eu não canto. E de fato, tem hinos que a gente olha assim, esse hino eu não vou cantar. Porque são letras muito fortes, só quem viveu que dá pra cantar, enfim. Só que o Senhor, Ele sabe como te tratar. E aí tinha um louvor da Estela que era O Milagre Sou Eu. Eu não cantava de jeito nenhum. Louvor lindo, mas assim, no momento em que foi feito o louvor, era um momento que eu, de verdade, não queria passar, enfim. E a Estela passou, né? A pastora Estela passou por esse momento e ela fez essa canção e eu não cantava por nada. E eu lembro que eu cheguei na igreja. Era um culto de domingo, cheguei mais cedo, ensaiei com o Ministério de Louvor. Aí nisso chegou uma nova convertida, me chamou e falou assim pra mim: Nossa, eu fiquei a semana toda ouvindo um louvor que eu acho ali a tua cara, é um louvor da Estela. Aí eu toda feliz, abri um sorrisão pra ela assim: Ai, qual, irmã? Aí ela: Aquele, o milagre sou eu. Aí eu, sabe, o brilho sumindo. Engasgou, meu Deus, e agora? Olha, aí eu olhei pra ela e eu. Aí ela, você podia ensaiar e cantar esse louvor. Aí eu fui e falei: Tá bom, irmã, vou ensaiar e vou cantar. Só que na igreja onde era o templo antigo, né, na Devec Barra, era o antigo teatro. Então tinha umas escadas, eu descendo as escadas até chegar ao púlpito. E aí eu pensando, meu Deus, o que que eu fiz agora? Porque a palavra do crente é sim, não. Falou que passar disso é procedência maligna. Se você falou que vai fazer, você tem que fazer. Se você falou que não vai fazer, você não vai fazer. E acabou. Essa é a palavra do crente. E aí eu falei pra irmã que eu ia ensaiar e eu não canto esse hino.
Aí, beleza, começou o culto, eu ministrei o louvor. Quando terminou, chegou um grupo de São Paulo, eles vieram cantar, né? O Ministério de Louvor de São Paulo. Vieram e eles começaram a cantar uma canção da Exla, Simplesmente Te Adorar, uma canção linda, né? E quando eles começaram a cantar, né, essa canção, aí o Senhor ali trabalhando em mim, sabe? E eu comecei a chorar, comecei a adorar o Senhor. E daqui a pouco eles pararam, e aí uma das meninas que estavam lá, né, ministrando louvor, ela começou a contar o testemunho da vida dela. Aí ela contou que ela, tipo, tentando engravidar e não conseguia. E quando descobriu que estava grávida, a alegria tomou conta da família. Aí depois fizeram a ultra, descobriram que eram gêmeos. E aí que a alegria contagiou todo mundo, porque era uma gravidez muito desejada, muito sonhada, né? Muito esperada. E aí começou o processo. Aí quando ela estava com 6, 7 meses, resolveu, né, nascer as crianças prematuras. E quando chegou no hospital, o esposo estava fazendo missões fora do país. Chegou lá, nasceu as crianças. O menino nasceu com 720 gramas. A menina nasceu com 850 gramas. 850 gramas. E aí, quando ela olhou, o médico chamou ela e falou para ela que não sabia o que ia acontecer com a menina, mas que o menino iria morrer. E aí, quando ela olhou, ela perguntou se ela podia pegar o filho dela nos braços. O médico falou para ela voltar pro quarto e depois chamava ela. E nesse processo, ela voltou pro quarto. Quando ela chegou no quarto, passou um tempo, a enfermeira veio chamar e o bebê já tinha morrido. Um menino. Meu Deus. E aí, quando ela chegou na UTI neonatal, né, onde estavam as crianças, ela pegou o neném morto nos braços, sentou na cadeira e começou a falar: Deus, o Senhor pode ressuscitar o João Lucas, o Senhor pode ressuscitar. E ela começou ali a orar e ela disse que ficou por 1 hora ali falando com Deus: o Senhor é o dono da vida, o Senhor pode, o Senhor ele foi tão esperado, enfim. E aí ela entendeu que Deus não iria ressuscitar o filho dela. E quando isso aconteceu, ela olhou para Sofia, que estava na incubadora, né? E falou: Sofia, Deus tem projeto na sua vida. E começou a profetizar vida, porque o médico tinha falado que com ela ainda não sabia o que ia acontecer. E ela começou a profetizar vida e vida. Todas as vezes o médico falava: não vai andar, e ela profetizava a vida. Aí falava: não vai andar, e aí profetizava a vida. E aí quando o médico falou: olha, ela não vai durar muito tempo. Nisso ela pegou e falou: não, o Senhor tem projeto. Eu declaro vida, profetizo luz, né? E aí depois daquele processo todo, eu lembro que antes dela começar o testemunho, ela começou a cantar essa música da Exla, que é: se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível. E eu lembro que eu tava lá tão quebrantada com o louvor anterior, que era Simplesmente Te Adorar, que quando ela começou a cantar essa canção, eu parei de cantar, eu não abri a boca pra cantar. Eu falei: eu não canto essa música, e fiquei de boca calada, mas de olho fechado ali, ouvindo. E eu lembro que teve um momento que eu olhei pra trás e a irmã falou assim: é de Deus, viu? É de Deus. Aí eu pensando comigo: não. Mas quando ela começou a contar esse testemunho, o Senhor ali estava me tratando. E eu lembro que no dia seguinte eu faria esse exame. E quando ela começou a falar: eu entendo, Senhor, que o milagre sou eu, e eu declaro que eu aceito. Quando ela disse isso, foi como uma flecha no meu coração. E eu comecei a entender. E eu falei: Senhor, amanhã eu irei fazer aquele exame. Eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu declaro que eu aceito, que o milagre sou eu. E aí, daqui a pouco ela entrou a moça com a Sofia. A Sofia, coisa mais linda, uma criança saudável, linda demais. Eu comecei a orar e falar: Senhor, faça um milagre na minha vida. Eu entendo que o milagre sou eu. E ela pegou e falou: então cante conosco essa canção. Se Ele quiser. Olha, eu comecei a cantar como se não houvesse amanhã. Como se... Nossa... E eu cantando. Como se já soubesse, né, o que iria acontecer. Que eu já sabia o que eu passaria depois. E aí eu saí dali, eu tive certeza que o Senhor me tratou ali. Quando foi no dia seguinte,
eu fui pra fazer o exame, você foi comigo. Eu fui pra fazer o exame e eu lembro que a gente tava do lado de fora sentado e cantando: "O meu Deus é o Deus do Exatamente. impossível". Mas eu não sabia o que ia dar naquele exame. Mas eu tava lá cantando. E aí, eu lembro quando a gente entrou, a gente foi uma das últimas, a última. Sim, acho que foi a última. E aí a moça falou assim: "Nossa, as meninas daqui estavam falando, nossa, que voz que traz paz". E começou a falar e eu pensando comigo, eu tava cantando pra trazer paz ao meu coração. E aí, quando eu entrei naquele consultório, a Eloy entrou comigo e o médico pediu pra trocar a roupa, beleza. Quando eu deitei lá, que ele começou a fazer o exame, ele começou a fazer um monte de perguntas e, de repente, ele começou a falar: "Nossa, meu Deus, lembra?". Aí a Eloy começou a olhar assim, meio que fazer umas caretas e eu até então não tava olhando pra televisão. Daqui a pouco ele falou: "Nossa, você é muito nova, você já teve filho?". Eu falei que não, enfim. E aí ele pegou e falou: "É porque você tem muito mioma e esse caso é cirúrgico, não tem o que fazer, tem que tirar tudo". Aí a Eloá falou assim: "Nossa, isso tudo?". Aí ele: "Sim, Porque isso tudo". exatamente, ele foi pontuando, eu tava de fora, então eu vi, né? Ele foi pontuando os miomas, medindo, né? Como eles fazem nos Isso. ultrassom, e foi contando, assim, e eram vários. E era em várias posições no útero. Isso, e aí eu tava olhando pro teto e eu falando: "Deus, eu entendo que o milagre sou eu. Deus, eu entendo que o milagre sou eu". E eu falando com Deus. Eu lembro que eu saí de lá, né? Aí eu tentei, né, me manter na pose, né? Não vou chorar. E eu saí de lá, tinha que ir direto pra Barra, porque tinha que ministrar o louvor no culto da palavra, era Santa Ceia. Aí. Daqui a pouco eu lembro que a gente parou na fila da pipoca, né? Aí eu fui, Foi. olhei pra cara dela e eu falei: "Eu não tô aguentando". Comecei a chorar. Eu falei: "Eu não queria que você me visse assim". Foi desse jeito. Comecei a chorar, mas ali começou o meu processo. Não só o meu, porque eu acredito que a minha família, graças a Deus, passou comigo ali o processo, né? Juntinho comigo, meus pais, a minha mãe, nossa, me passou tanta força depois que tudo aconteceu e tal, que ela desabou e ela falou: "Nossa, eu realmente estava com medo, mas eu estava confiando no Senhor". Chorou. No processo todo eu não vi minha mãe chorando. Minha mãe não chorava em momento nenhum. E todas as vezes que eu tava desesperada, eu chegava lá: "Mãe, eu tô com medo, tô desesperada". E ela falava: "Não, minha filha, vamos continuar crendo". Agora eu chorei. Vamos continuar crendo. E meu pai também, nossa, minha família foi fundamental para eu passar por esse processo, porque se de fato eu não tivesse meus amigos da igreja também, que assim foi um batalhão que passou junto comigo, se eu não tivesse pessoas, porque pessoas precisam de pessoas, e nós estamos aqui para ser luz na vida das pessoas. E se eu não tivesse pessoas que se deixassem ser luz na minha vida, teria sido muito mais doloroso o processo, mas o Senhor, ele enviou pessoas para isso. E aí, quando começamos a busca de. Eu até então só a Eloá que sabia, não tinha contado ainda pra ninguém. Isso foi numa segunda, na terça-feira eu ia no meu médico pra levar os exames. Quando chegou lá, eu fui sozinha. Aí ele ficou me olhando, ficou meio. Ele mesmo, o médico, ficou meio assustado e preocupado. Desenhou um útero, falou que teria que tirar tudo, porque eram 11 miomas e tinha na parede do útero, tinha fora do útero e dentro do útero. Então, assim, quase não tinha útero, era tudo mioma. E eu lembro que ele falou: "Isso aí precisa ser conversado, porque não tem o que fazer. Nesse caso aqui tem que tirar o útero". Aí eu cheguei em casa, fui contar pra minha mãe. Aí minha mãe ficou assim, deu pra ver que ela ficou assustada, mas ela me passou uma tranquilidade que surreal, porque eu não sei nem explicar. Na verdade, assim, era Deus, né? Através da vida dela, me trazendo um refrigério. E aí corre pra cá, corre pra lá como se fala? Vaga pra eu me internar, pra operar, porque a minha barriga já tava de grávida de quase 9 meses, que era uma barriga muito grande, porque os miomas estavam crescendo muito rápido. E aí, eu consegui vaga em 2 hospitais federais ótimos, só que eu tinha 1% de chance de manter o útero. O outro já tinha me encaminhado para psicóloga, porque ia fazer a histerectomia, porque ela não ia arriscar minha vida.
E no outro, eles me deram 1% assim. Olha, a gente vai tentar remover só os miomas, mas se houver complicações, a gente vai ter que tirar tudo, porque do jeito que tá aqui, o seu útero pode ficar esburacado e você pode ter hemorragia tanto na hora da cirurgia quanto depois que passar a cirurgia. E aí, corria para o hospital de Bom Sucesso, faz os exames lá. Todas as vezes que chegava lá, tinha um diagnóstico ruim, né? Olha, realmente vai ter que operar, vai ter que fazer isso. Porque o meu desejo era não passar pela cirurgia. Mas foi necessário eu passar pela cirurgia. Na vida de outras pessoas, possa ser que o Senhor cure e fale, não, a minha cura é não passar pela cirurgia, eu vou entrar e vou fazer. Mas a cura que o Senhor fez na minha vida, eu precisei passar na mão dos médicos. Até mesmo para eles verem o quão grande era o meu Deus. Glória a Deus, exatamente. E aí, quando chegava no Hospital Federal do Andaraí, lá, olha, não tem o que fazer, a gente tem que operar logo, porque tá demais, tá crescendo, tá comprimindo os seus órgãos, e eu tava muito pálida, Lembra, né? você tinha muita azia. Nossa, eu assim, não passava mal. Agora, quando atacava azia, meu Deus do céu, tinha vezes que eu ia pra igreja, eu lembro que muitas vezes eu subi lá no púlpito, né, da Devec Barra, passando mal, assim, de muita azia, mas eu ministrava como se nada estivesse acontecendo, porque foi pra isso que o Senhor me chamou. E aí terminava, alguém chegava pra mim e falava, nossa, como Deus te usou pra mim hoje. E aí eu pensava, nossa, como eu queria que Deus usasse alguém pra mim. Mas na verdade, o Senhor ele estava me usando pras pessoas e pra mim também. Porque nem eu sabia que eu conseguiria passar por tudo isso. Mas eu consegui como? Em Deus. Em Deus. Porque às vezes a gente tenta dar força do nosso braço, tenta, do jeito que a gente quer. Mas o Senhor ele mostra o quê? Que é Ele que é a nossa força. E aí, quando a gente está fraco, Ele se faz forte em nós. E aí, Ele mostra a força, né, dele em nós. E aí, eu lembro que eu cheguei perdi os documentos, né, de Bom Sucesso. O único lugar que eu tinha 1% de esperança. Mas era o Senhor me tratando. Por quê? Você já estava depositando a sua confiança no hospital, exatamente, nos médicos. Exatamente, eles me deram 1%, então é lá que eu quero operar. E aí, pronto, perdi todos os exames, eu iria ter que operar onde? No Andaraí. Só que nesse tempo, aí falava de anestesia local, que era a hack, né? Quando falava nessa anestesia, eu falava, mãe, eu tenho medo porque eu acho que eu não vou conseguir voltar a andar, olha eu. Era um medo, às vezes, que me dava, que às vezes eu falava pra Deus, Deus, eu tô chorando muito. Porque foi um processo choroso. Eu chorei muito mesmo. Chorei muito. E eu já sou chorona. E ainda passando por algum processo, aí que eu chorei. E aí, eu lembro que eu chorava e falava, Deus, será que eu não tô acreditando no Senhor? Porque eu choro tanto. Mas o fato de você estar chorando não quer dizer que você não tá confiando. Você é ser humano, e você tem que chorar mesmo. Só que assim, você chora e não fica parado, igual a palavra diz em Salmo 126, né, o verso 6, que diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Aí a Bíblia afirma: voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, você vai voltar com alegria. Você pode até chorar, mas o seu choro vai ser o quê? De alegria. Vai ser de alegria e você ainda vai trazer o quê? O resultado daquilo que você foi pra lá chorando. Aí alguém olhou e falou assim, nossa, lá vai ela lá mais uma vez. Vai chorando e, tá tudo dando errado, mas vai chorando. Mas quando você voltar, você vai trazer a alegria nos seus braços. Então, eu falei, Senhor, eu tô chorando, acho que eu não tô acreditando, mas eu estava confiando no Senhor, assim, inteiramente. E aí o Senhor foi trabalhando. Eu lembro que ligaram falando que era pra eu internar. Aí quando eu tava saindo pra internar, ligaram falando que era pra eu não ir. Foi. Lembra? Foi isso mesmo. Aí fiquei aliviada. Aí depois, de novo. Aí, não, deixa. Não vai dar pra ser agora não, porque tá faltando alguns exames. E nada de achar os exames de Bom Sucesso. Isso no hospital do Andaraí, né? Isso. E nada de conseguir achar os exames de Bom Sucesso. Por fim,
Eu lembro que um dia eu tava em casa, assim, nesse dia eu tava muito tranquila. Eu me preparei para uma vigília que ia ter lá na Devec Barra da Mulher Vitoriosa. Me preparei toda. Quando foi, na quinta-feira, o médico pegou e ligou e falou: amanhã tem como você já vir com os exames, preciso te internar amanhã para você operar no sábado, operar, porque já liberou uma vaga aqui, então você vem para cá, no Hospital de Bom Sucesso. Quando ele falou isso, todas as vezes que ligavam e falavam que tinha vaga, eu ficava desesperada, eu ficava triste, com medo, uma mistura de sentimentos. Eu achava que eu ainda não estava preparada, mas aí o Senhor estava me preparando. Quando o médico ligou pedindo, e aí eu fui e falei pra ele. Até então eu ainda não tinha encontrado os exames do hospital. E aí eu falei pra ele: então, doutor, tem um problema. Eu tenho todos os exames de outro hospital. Porque de Bom Sucesso eu não sei onde foi parar e tá faltando exame, mas eu tenho todos os exames de outro hospital. E aí ele falou: não tem problema, pode vir. Se tiver algum faltando, eu peço pra você fazer. E aí eu levei os exames pra ele e ele falou. Aí eu falei: poxa, eu não posso voltar pra casa hoje não, amanhã cedo eu tô aqui. Negociando com o médico. Porque era vigília, eu precisava estar naquela vigília. E aí ele falou: tá, amanhã 7h30 da manhã eu quero você aqui. Eu falei: tá bom. Aí eu peguei, cheguei em casa falando, e minha mãe: você vai pra vigília? Eu falei: vou pra vigília. Mas a Amanda vai descansar. Eu: não, mãe, amanhã eu vou me internar no hospital, descanso, não vou lavar louça, não vou varrer casa. Hoje eu vou fazer a obra de Deus, eu vou pra vigília. E nesse dia eu passei tanto mal, mas fui pra vigília. Chegou lá, o Senhor usou o homem de Deus, pastor Anderson Farias, homem de Deus. E aí ele pegou e Deus começou a usar ele, falando que viu uma torneira na minha cabeça, e essa torneira abria, e quando entrava no meu interior, abria como se fosse um chuveiro. Aí pediu pra eu ir na frente, chamou as mulheres vitoriosas e falaram: vem cá, venham interceder pela Amanda, porque esse ventre vai gerar. Aleluia. E aí ele começou a profetizar e eu só abri minha mão e tem fotos até no Facebook. Eu vou ver se eu consigo passar pro meu Instagram pra você que assistiu, você pegar e ir lá no meu Instagram e ver. As mulheres orando e elas profetizando e eu falando: Deus, eu creio, Jesus, eu creio, chorando ali, e as mulheres colocando. E ele falou: profetiza sobre o vale de ossos secos, porque esse ventre vai gerar. E no dia seguinte eu ia pra internação. E ele não sabia, não. E eu saí de lá crendo. Saí de lá de manhã, correndo, peguei a bolsa e fui direto pro hospital. Chegando no hospital, tinham 3 mulheres lá, internadas comigo, que também passariam pela cirurgia. Eu comecei a contar o que tinha acontecido. Ele falou, inclusive, o pastor Anderson falou que via um anjo fazendo uma cirurgia. E eu lembro que eu cheguei lá contando, o anjo já fez a cirurgia. E ali ainda eu estava crendo que eu não teria que passar pela cirurgia. Mas foi necessário. E eu lembro que um dia antes, no domingo à noite, eu virei para as meninas, eu juntei elas, orei, apresentei a minha música, Ana, que eu estava gravando ainda, não tinha lançado, eu estava gravando. E aí eu fui e mostrei para elas a minha música. E aí, que diz que ainda que tudo pareça contrário, eu vou gerar os sonhos de Deus para mim. E como crer numa circunstância tão adversa, como crer que você ainda vai gerar? Os médicos dizendo: não tem jeito. Mas você crendo naquele que te chamou, aquele que te fez a promessa. Sim, é você acreditar no Senhor inteiramente. Sim, a fé é isso. Tá tudo contrário. Exatamente. Tava ali, o diagnóstico era aquele, a sentença já tinha sido dada, ó, vai tirar tudo, não tem como. Fizeram eu assinar um termo. Eu me lembro de uma consulta que nós fomos, e aí você foi lá fazer o exame, e aí os médicos conversando na nossa lá deitada, frente. E eles conversando e eu lá. E dizendo: olha, não tem como, vai ter que tirar tudo, porque o útero dela vai ficar todo esburacado. Né? E a gente com aquela apreensão. Mas servir ao Senhor não é ausência de medo. Ah, você serve ao Senhor, você não vai ter medo, não. Você pode até ter medo, mas Ele vai passar juntinho com você. E Ele vai mostrar em todo o tempo que Ele está ali. Você só precisa crer. É isso. É você colocar o pé e esperar Deus colocar o chão. E se Ele não colocar o chão, você crê que não vai cair. É isso. E aí eu lembro que eu
Chegou na segunda-feira de manhã, veio o maqueiro, aí eu achava que era minha vez, aí não era minha vez. Eu dormia. Irmãos, a paz, é porque todo o processo eu falava, Deus, traz paz ao meu coração, porque eu não conseguia sentir paz, né? Tava muito apreensiva com tudo, falava em anestesia geral, e eu falava, pronto, vou morrer, não vou voltar. E aí isso me desesperava muito. Quando chegava lá o maqueiro e chamava o nome de uma das pacientes, aí eu, não é a minha vez. Sabe o que eu fazia, irmão? Dormia. Sabe, igual o Pedro. Pedro sabia que, tipo, ele ia morrer. E quem que sabe que vai morrer, dorme. Fica lá tranquilão. Pedro tava na prisão lá dormindo. Aí o anjo, acorda. E aí, quando chegou a minha vez, eu lembro que eu falei assim, posso ir no banheiro? Pedi o maqueiro pra ir no banheiro. Chegou no banheiro, eu fui e falei, Senhor, eu quero te agradecer porque eu tô sentindo a paz que excede todo entendimento, essa paz que só o Senhor pode dar e eu estou sentindo. E eu sei, Senhor, que eu vou sair daquele centro cirúrgico com a sua vontade, seja ela qual for. Porque eu comecei a trabalhar a minha mente assim, se tirar o útero, ainda que o Senhor queira que eu gere, eu vou gerar. Porque ele que é o dono da vida. Então, com útero ou sem útero, ele me faria gerar. Ele é o Deus do impossível. É isso, é o que eu tava cantando lá antes de fazer os exames. Ele é o dono do milagre. E aí, fui. Subi na maca, você tem que ir na maca, eles botaram a touquinha no meu cabelo e tal, fiz um... Aí, quando eu tava indo, parecia até cena de filme, né? Aquela luz, né, passando assim na tua cabeça. E aí eu comecei a cantar. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. E enquanto eu cantava, o maqueiro ficava olhando assim pra mim de tipo, acho que ela tem problema. Eu entrei no elevador e continuei cantando. Quando eu entrei na sala antes de entrar pro centro cirúrgico, eu lembro que vieram 3 médicos, né? Veio o anestesista primeiro, olhou como é que fala? Prontuário. Eu ia falar Prontuário. protocolo. O prontuário olhou e aí ele pegou e falou, nossa, é esterectomia, né? Eu falei, não. Eu assinei o termo, eu explicando pra ele. Assinei o termo de miomectomia, que é remover só os miomas. Se houver complicações, que tira tudo. Caso contrário, não. Aí ele falou, eu nunca vi uma cirurgia dessa manter o útero. Aí eu disse, mas o combinado é remover só os miomas. Passou, veio o outro. Mexeu na minha barriga e ele, olha, eu vou ter que abrir da altura do umbigo até embaixo, porque a gente não sabe o que vai encontrar e tal. Falei, tudo bem. Ele olhou o prontuário e falou, eu nunca vi uma cirurgia dessa manter o útero. Aí eu olhei pra ele e falei, o combinado é remover só os miomas. E eu tô falando aqui pra vocês, eu tô levando a cena de novo. E aí veio o terceiro médico. A gente vai preferir abrir de cima até embaixo. Porque a gente tá com medo de abrir igual cesárea e aí não conseguir alcançar o que tá em cima. A gente não sabe o que vai encontrar de fato. Porque até então, eles sabiam de algo, né? Mas não sabia o que de fato era. Porque como que alguém tem 11 miomas não tem hemorragia? Porque minhas regras, né, eram normal, né? Ainda vinha assim um pouco antes, ficava 3 dias, mais ou menos. E como que não tem hemorragia numa proporção dessa? E aí eu falei, tudo bem. Aí ele falou, nunca vi uma cirurgia dessa manter o útero. Aí eu falei, o combinado é remover só os miomas. Eles olharam pra minha cara, né? Essa mulher é maluca. Falaram, tá, leva ela pra lá. Mas é assim mesmo, né? O crente, ele é maluco aos olhos do mundo. Isso aí. As coisas de Deus são loucas, né? E aí, quando chegou no centro cirúrgico, a enfermeira veio colocar o acesso e falou, olha, eu vou ter que fazer da anestesia hack. Aí, lembra que eu falei que a hack, eu falava ia ficar sem andar? Então, aí eu falou da hack tá, tudo bem. Calma, eu estava. Porque o Senhor já tinha me anestesiado. Porque eu falei que quem entrou lá, o cirurgião mestre já estava lá. Ele já estava lá, foi ele que me anestesiou primeiro. Aí
me colocaram o acesso e falaram que teria que me dar anestesia geral também. Aí eu falei, meu Deus, eu tinha medo de uma. Vai. Agora são as Agora eu vou ter que duas. tomar duas. Mas eu tava em paz, porque era o Senhor que tava me tratando. Eu olhei pra enfermeira e falei, posso te pedir um favor? Tira a foto do mioma, porque eu preciso contar um milagre. E aí ela pegou e falou, eu não sei se eu vou poder não. Eu falei, você precisa poder, porque eu preciso contar esse milagre. Aí nisso eu lembro que eu apaguei, tá bom, pra mim foi uma cirurgia de 30 minutos. Mas duraram quase 5 horas, né, Elô? Elô lá embaixo todo o tempo, lá de fora do hospital. É, irmã? Sim, fiquei lá sentada, porque assim, eu também estava confiando que o Senhor faria o milagre. E tinha um batalhão orando. Sim, foram muitas pessoas. Por isso, o poder da intercessão. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Imagine Sim. vários justos juntos. Às vezes você pode achar que é besteira orar, de repente orar por aquele filho que não quer Jesus, que não quer se converter, aquele marido que não tá nem aí para nada, aquela esposa que não tá nem aí para nada, ou os pais que não querem Jesus, que só aprontam. Mas assim, a intercessão, ela faz uma diferença no mundo espiritual muito grande. A oração é a chave da vitória. Ela move. E foi o que aconteceu. Só que, como nós falamos, sim, não é ausência de medo. Nós temos medo, mas estamos ali. Senhor, tá nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor está no controle. Sim, eu fui pro hospital, eu lembro, eu fiquei lá sentada. Aguardando. E não tinha notícia e não sabia como era. E eu lembro que eu falei com o pessoal da recepção, eu falei assim, já terminou a cirurgia? Aí eles ligavam pra lá. Não terminou. Aí passava mais um tempo, eu perguntava de novo. Não terminou. E eu lembro que passou uma maca já com alguém que tinha falecido, e aquilo dá uma certa apreensão na gente, né? Mas eu continuei confiando no Senhor, orando e falando com Deus a todo momento. E até que eu perguntei de novo e falou assim, olha, terminou a cirurgia. E aí eu falei assim, eu posso ir lá ver ela? Olha, ela não pode receber visita agora. Falei, por favor, é só rapidinho, é bem rápido. Aí a enfermeira entrou em contato com o pessoal lá de cima, né? E aí o médico foi e autorizou que eu subisse. E agora você continua aí contando. Não, olhando, eu tô emocionada porque é olhando meu testemunho do outro lado. Porque eu tava passando meu momento ali, mas tinha alguém passando o momento dela lá do outro lado, né? E eu lembro que quando eu acordei, me deu vontade de vomitar a reação, né, da cirurgia. E aí, da anestesia, Aí eu tentei levantar, aí a enfermeira me segurou. Aí eu lembrei que eu fui pra ali pra operar, porque e aí eu coloquei a mão assim na barriga e eu senti, né, que eles tinham feito a cirurgia como se fosse uma cesárea. Eles falaram que ia fazer em pé e não fizeram. Aí eu dei glória a Deus e tal, aí me levaram pro quarto. Quando chegou no quarto, Elô foi lá me ver. Aí quando ela chegou, eu olhei pra ela, eu abri um sorriso meio grog ainda, né, Lu? Foi. Aí ela foi encostando no meu pé, na minha perna, eu não tava sentindo ainda, eu já queria chorar e eu não tô sentindo. Aí ela, calma e tal, ficou lá um pouquinho comigo, mas depois desceu. E aí, até então, eu não sabia o que tinha acontecido naquela cirurgia. E também não sabia quanto tempo tinha durado. Eloá já sabia, mais ou menos. Eu não sabia, né? Quando foi no dia seguinte, aí vieram os médicos, teve uma médica que participou da cirurgia, enfim. Ela pegou, me deram muita gelatina, porque eu tava sem comer nada desde o domingo. E aí o médico pegou e começou a falar. Que cirurgia complicada. Nossa, Amanda. Você perdeu muito sangue, né? Perdeu muito sangue, mas nós optamos por não fazer a transfusão. Você tá bem anêmica, mas... Algo que você até tinha pedido ao Senhor. Pedi a Deus que eu queria só o sangue dele passando nas minhas veias. E o Senhor me concedeu, né? E aí ele falou assim,
foi muito complicada a tua cirurgia. O mioma, ele cresceu de tal forma que grudou em parte do seu intestino. E quando nós tiramos, abriu uma parte do seu intestino, mas nós conseguimos dar ponta. Porque senão teria que usar aquela bolsa de colostomia e meu organismo poderia até rejeitar. Mas o Senhor ali também me deu vitória e eu dando glória a Deus. Só que eu entrei lá com uma sentença de que nunca viram uma cirurgia dessa manter o útero. E aí, foi o mesmo médico que falou que nunca viu uma cirurgia dessa manter o útero, foi o mesmo médico que teve que me dar a notícia que o útero tava aqui. Glória a Deus. Meu Deus, Deus faz. Glória a Deus. Eu lembro que ele falou, eu falei, tá, doutor, o senhor falou de tudo, mas o senhor não falou do que eu quero saber. Eu entrei lá com uma sentença, quero saber, o meu útero. Ele falou, o útero, o ovário, trompas, tá tudo intacto. Glória a Deus. Eu lembro que naquele momento eu só segurei a barriga assim, que tava cheio de pontos, levei 20 pontos, segurei a barriga e dei um glória a Deus tão alto naquele hospital que eu acho que ouviram nos outros quartos. E ele falou, calma, você não pode gritar. E eu falei, não, só posso como devo. Porque o Senhor falou que era impossível, mas o meu Deus fez. Sabe por que ele fez? Porque ele falou o quê? Que era impossível. Mas o meu Deus é o quê? Aleluia. O meu Deus é o Deus do impossível. E o cenário do impossível é o cenário perfeito para ele trabalhar. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o Senhor fez. E aí as meninas que estavam lá internadas comigo, teve umas que tinham ido embora, tinham voltado, e eu tava lá ainda no hospital. E elas viram a mão do Senhor, tanto que elas vieram até mim e falaram, nossa, Deus fez mesmo. Aleluia. Olha aí, você sendo luz. Sim. Fazendo com que pessoas confiassem no Senhor através da sua fé. E eu entrei lá, crendo que eu não passaria pela cirurgia, mas tive que passar. Por quê? Porque o nome do Senhor precisava ser glorificado naquele lugar. As pessoas precisavam ver que o médico dá um diagnóstico, mas quem dá a última palavra na nossa vida é quem nos chamou, é o Senhor. E aí eu não tinha direito a acompanhante. E a Eloá, ela é a contadora da família. Vou aqui falando logo. Eloá é a contadora, ela é a enfermeira, é a médica. É tudo da família, Eloá. Jesus renova as forças da minha irmã. Em nome Amém. de Jesus, porque, meu Se ela Deus. tá dizendo, né? Amém. Não, eu lembro que a minha irmã mais nova tinha acabado de ganhar neném. E a Eloá estava de acompanhante com ela lá em outro hospital, né? Na maternidade. Quando eu pedi, né? O médico falou assim, olha, você vai ter que ficar aqui mais uma semana. Eu fiquei no total de 10 dias internada. Ele falou, vai ter que ficar mais uma semana, porque como você perdeu muito sangue, e a gente teve que mexer no intestino, então você tem que ficar em observação. Todos os dias você vai fazer exame de sangue, né? Vai vir tirar o sangue. Então, você precisa ficar aqui. Aí eu fui e falei, doutor, libera um acompanhante pra mim. Aí ele falou, olha, você não pode. Eu tinha 28 anos. 28, né? Eu tinha 28 anos. E aí ele falou, você não pode. Eu falei, poxa, mas o senhor me operou, o senhor sabe que eu não tenho condições de levantar a cama sozinha, não tenho condições de fazer nada. Porque não dava, eu tava com acesso nos dois braços, com 20 pontos assim, como é que levanta da cama? Como é que faz? Não dá. Eu já passei por cesárea, né, quando tive os meus filhos, mas realmente a abertura que fizeram foi uma abertura muito grande. Foi muito grande. E os pontos foram 20, mas eles eram bem separados. Se fosse junto, eu acho que dá uns 40. Eram pontos bem separados e realmente ficava um pouco complicado para ela se movimentar, se levantar sozinha. Ficava um pouco difícil. Aí ele falou, vou ver o que consigo fazer. Aí tá bom. Aí quando foi no outro dia, de manhã ele veio. Aí eu falei, doutor, o senhor não liberou para mim. Eu falei, o senhor esqueceu de mim, libera pra mim, por favor. Ela quase chorando, porque eu dormi, na noite que eu dormi sozinha, eu dormi quase sentada. Porque tava no soro, ar-condicionado tinindo, toda hora dando vontade de ir no banheiro. Então eu dormi quase sentada pra eu conseguir ir no banheiro. E quem me ajudou foram as pacientes. Quem tava me ajudando lá eram as pacientes que ainda não tinham operado. Aí ele falou, tá, vou liberar, tá liberado. Aí eu liguei pra Eloá. Aí nesse dia minha irmã recebeu alta.
Aí ele falou, tá liberado. Eu fui, liguei pra Eloá, Eloá, por favor, vem logo pra cá ficar comigo. Aí a minha irmã tinha acabado de receber alta no outro hospital. Aí veio Eloá, maratona, sai do hospital Jacareí, deixa a minha irmã em casa e corre pro hospital de Bom Sucesso. Aí quando ela chegou lá, foi, me deu banho, porque não dava pra tomar banho direito, enfim. E aí eu lembro que Eloá ficou comigo na noite que... Foi a noite de sábado pra domingo, eu acho que foi a Ellen que ficou comigo. Sim. Foi na noite de sábado pra domingo. Eu peguei, não tava conseguindo dormir, estava muito inquieta, muito inquieta. E aí a Ellen, toda a sensação que eu estava quando eu tentava dormir era que eu tava morrendo. Parecia, quando eu fechava o olho, que eu começava a dormir, eu começava a desfalecer. E aí eu acordava assustada e eu comecei a falar, Deus, que inquietação. E eu lembro que nessa mesma noite eu fiz uma live. Aí eu não aguentava mais, eu estava no hospital, eu amo adorar, eu amo cantar. Só que eu tava cheia de ponto, como é que eu ia cantar? Mas eu peguei e falei, Ellen, eu vou fazer uma live, eu prometo, eu vou cantar 2 músicas. Cantei 4. Aí eu falei, Ellen, deixa eu fazer uma live. Aí ela... Mas não pode ficar cantando tal. Eu falei, tá bom. Fui, fiz uma live. Eu lembro que na live tinha vários comentários. Amanda, para de falar. Não pode. Mas eu precisava. E eu fui, cantei na live. Beleza, terminou a live e começou essa batalha que eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E aí quando eu tava dormindo, tava morrendo. A sensação era essa. E aí eu chamei a Ellen e falei, Ellen, ora aqui por mim, por favor, não tô conseguindo dormir. Aí ela começou a orar. Quando ela começou a orar, eu consegui dormir. Só que quando ela parou de orar, eu comecei a morrer de novo. Essa é a realidade. Parecia que estava me sufocando. Aí passou e o enfermeiro veio, perguntou se eu queria remédio para dormir. Eu falei que eu não queria remédio. Queria dormir normal. E aí ele foi embora, passou, a Ellen foi e pegou no sono. Aí já tinham apagado a luz do quarto. E aí eu ali tava inquieta, falando com Deus. Eu falei, Deus, não é possível, o senhor me deixou com útero pra morrer agora? Eu já tinha recebido milagre e o senhor vai tirar minha vida agora. Aí eu falei, Senhor, tua palavra diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes repousar em segurança. Né? Salmos 4 verso 8. E aí eu peguei... comecei a dormir, só que nisso eu comecei a sonhar e eu vi nitidamente. Eu tava parada em frente à cama e eu me via deitada e era como se uma mão viesse e apertava o meu rosto contra o travesseiro e nisso me sufocava e eu começava a morrer. E ali eu tava numa batalha e eu falei, Deus, e eu comecei a repreender, tá repreendido em nome de Jesus, aqui não tem espaço pra você. Só que minha voz não saía e aquela mão me sufocando. Até que eu consegui, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Quando eu acordei, aí eu olhei pra porta na entrada da enfermaria e eu vi uma capa preta lá, né? Eu vi como se aquela mão saía como uma fumaça e parava lá na porta. E aí eu me ajeitei na cama, olhei, tava todo mundo dormindo. E eu olhei e falei assim, aqui não. Aqui não, quem governa a minha vida é o Senhor. Aqui não tem lugar para você. Você pode ir indo embora. Falei com aquela autoridade e essa autoridade o Senhor sempre falou, desde que eu era uma criança, sempre falava, você tem autoridade, você tem autoridade. E aí naquele momento eu usei da autoridade que o Senhor falou que eu sempre tive. Falei, aqui não, você pode ir indo embora, porque aqui ninguém vai morrer, não tem espaço para você. E aí saiu, sumiu, fez... Vum. E eu vi só a fumaça indo embora. E ali eu consegui dormir em paz. E eu dormi em paz, literalmente, porque é o Senhor que me faz repousar em segurança. No dia seguinte só acordei porque tinha que fazer os exames de novo. Então, assim, foram experiências incríveis que eu vivi. Lembra, Lu? A gente ia nos outros leitos, né? E aí, todas as vezes que eu ia nos outros leitos, eu pegava e ali eu ia ligada com o Senhor, falando com o Senhor. Porque tinham pessoas que estavam muito piores do que eu. Tinha gente que estavam melhores do que eu, mas eu digamos assim, com a saúde eu tava pior. Eu tinha perdido muito sangue, tanto que teve uma enfermeira, lembra que ela chegou lá e falou, você tá quase da cor do roupão. Foi. Ela, como é que você tá conseguindo ficar em pé? Você tá muito anêmica. Lembro que uma vez, um dia eles chegaram lá, tiveram que colocar ferro, né?
na minha veia, porque eu tava Sim. bem anêmica. Só que tinha gente lá que tava de saúde melhor do que eu, mas aparentemente estava pior do que eu. A presença de Deus, ela faz toda a diferença na vida da gente. Sim, e toda noite a gente cantava, a gente orava. Cantávamos, Lia a orávamos, Bíblia. declarávamos que a nossa vida era do Senhor, que a sua vida era do Senhor. E agradecendo também ao Senhor pelo grande milagre que Ele fez, porque eram 11. Eram 11. E quando a enfermeira veio até mim, ela pegou, veio mostrar, né, a foto. Ela falou assim, você viu a foto do mioma? E eu falei assim, não, tem foto? Porque até então não podia ter foto. Mas o Senhor é fiel. E aí ela falou assim, a gente não sabe o que aconteceu, mas parece que os miomas, eles se juntaram todos em um só e foram para fora do útero. Eu dei um glória a Deus bem alto de novo e falei, eu sei o que aconteceu. Olha a cirurgia que o Senhor já estava fazendo. O anjo do Senhor fez a cirurgia. E ela falou assim, isso não acontece, não tem como isso acontecer. Ter mioma no útero todo, na parede, fora e se juntar em um e virar pendiculado. Tinha inframural, subeseroso, todos os tipos de mioma tinha. E virar em um só, pendiculado, que foram juntos para fora do útero. E aí eu falei, se vocês não entenderem que foi o Senhor, vocês vão continuar quebrando cabeça. E devem estar lá ainda tentando investigar o que aconteceu. Mas nós sabemos que foi o Senhor, foi a boa mão do Senhor que fez todo esse milagre na minha vida. E desde então, todas as vezes que eu saio para ministrar, que eu tenho a oportunidade de falar quão grande é o meu Deus, que o milagre sou eu, que Ele é o Deus do impossível que Ele faz. Eu lembro que teve uma situação que eu fui numa consagração e Deus me usou naquela consagração, eu contei meu testemunho, veio uma irmã, veio até mim e falou assim, eu quero que você ore por mim, porque eu fiz os exames, eu vou ter que tirar o útero, vou ter que tirar tudo, porque eu tô com mioma, tô com cisto e não tenho o que fazer. E eu já tenho uma certa idade, ainda não sou mãe e eu vou ter que operar. Aí eu falei pra ela, nós vamos orar. A primeira coisa que você precisa pensar é aceitar a vontade de Deus. Porque entender é muito difícil você entender a vontade de Deus. Mas você precisa aceitar. Porque quando você aceita, as coisas vão... é doloroso? Sim. Mas você tá aceitando a vontade de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus. É boa, perfeita e agradável. Então, quando você aceita a vontade de Deus, as coisas se tornam mais fáceis, porque a gente sabe que Jesus está no controle. E aí eu falei, na minha vida, eu tive que passar pela cirurgia, mas na sua vida pode ser diferente. E ali eu orei com ela. Passaram-se alguns meses, eu voltei nessa oração. E aí, a pastora Antonieta Rosa perguntou se alguém tinha um testemunho e tal. Ela se levantou, algumas vezes eu fui lá e não encontrei com ela. E aí ela se levantou e ela pegou e falou, eu quero contar o testemunho. Alguns meses atrás eu vim aqui e eu tava com um diagnóstico médico. O médico disse que não tinha jeito, porque eu tinha mioma, tinha cisto, ia ter que tirar tudo. E meu sonho sempre foi ser mãe. E eu tava muito triste. E eu lembro que eu conversei com a Amanda, porque eu ouvi o testemunho dela e eu pedi pra ela orar por mim. E eu lembro quando ela usou as palavras assim, eu tive que passar pela cirurgia, mas na sua vida pode ser diferente. E foi exatamente o que aconteceu. Um dia antes de eu operar, eu já estava internada, a médica resolveu fazer novos exames. E quando ela fez os novos exames, não tinha mais nada. Glória a Deus. Eu dei um glória, eu falei, meu Deus do céu. Tipo, o que eu queria que acontecesse na minha vida lá atrás, não foi, o Senhor não fez. Mas Ele fez eu passar pela cirurgia para ter o testemunho para contar para alguém passar o que eu queria passar lá atrás. Mas o Senhor continuou sendo fiel e eu glorifiquei ao Senhor com ela e aí eu pude ser luz na vida dela. Aleluia, exatamente. E ela falou que quando a médica falou assim, nossa, vamos repetir isso aqui porque não tem mais nada. O que aconteceu? Parece que você já foi operada.
E eu só lembrava de você, Amanda, falando. Na minha vida eu tive que passar, mas na sua pode ser diferente. O Senhor pode te curar antes. E foi o que aconteceu. E eu adorei ao Senhor, porque é o Senhor já mostrando, né, o resultado do milagre que ele fez na minha vida. Passaram-se muitos anos e eu lembro que até então eu nunca tinha feito outro exame para saber se o útero estava lá mesmo. Eu sabia da palavra dos médicos e o que o Senhor tinha falado e era o suficiente. Mas eu não tinha uma prova concreta ali de ter uma ultra com ultra, aquela coisa toda. E aí, quando eu fui fazer essa ultra, aí a médica falou assim: nossa, o seu útero tá a coisa mais linda. Tá tudo Glória lindo, a tá tudo Deus, no lugar. aleluia. E eu comecei a chorar e falei: realmente, a boa mão do Senhor fez isso. E o importante é levar isso a Deus, porque você não depositou esse milagre, essa confiança em em outro. É exatamente assim. Mas você agradeceu ao Senhor e glorificou o nome dele por conta do milagre que ele realizou na sua vida. O nosso Deus é maravilhoso demais, ele é tremendo. Se existe alguém que está nos ouvindo nessa tarde e que está com algum diagnóstico, alguma sentença, está passando por algum problema, nós vamos dizer aqui uma coisa: confie no Senhor. Deposite tudo no altar, nos pés do Senhor. Se tiver que chorar, chora nos pés do Senhor. Se tiver que, tô angustiado, eu preciso falar, fale com o Senhor, porque Ele está ali pronto para te ouvir. E através do testemunho, através do processo que você passar, outras vidas vão ser alcançadas. O propósito final das nossas vidas, eu já falei isso aqui no podcast, porque a nossa vida ela foi feita para glorificação do nome do Senhor. Exatamente. Então, que nós possamos falar com o Senhor e tudo na nossa vida possa ser para glorificar o Senhor. E muitas vezes vão ser momentos difíceis para nós. Sim. Mas no final, hoje, qual o sentimento que você tem, assim, depois de todo esse testemunho? 6 anos se passaram. 6 anos. E todo dia 23 de outubro de cada ano, né? Eu agradeço ao Senhor. E aí eu lembro de tudo que aconteceu e que até aqui o Senhor tem me ajudado. Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. E é importante as conexões que o Senhor me fez ter, né? Através de outras pessoas, de outras vidas. Tem pessoas que conhecem meu testemunho, que sabem meu testemunho que eu não conheço, porque todo o processo teve gente fora do país orando por mim. Glória a Deus. Tinha gente recebendo, não, ora pela Amanda. O importante de ter pessoas próximas. Sim. Eu não preciso de ninguém, não. Precisa. Pessoas precisam de pessoas e todos nós precisamos de Cristo, até o fim. Até o Já fim. dizia a canção das crianças, né? É eu preciso verdade. de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. A gente sempre vai ser dependente de Deus. Deus, ele, ainda que existam pessoas que não queiram ser usadas por Deus para te abençoar, o Senhor, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. E sabendo que o jeito que ele faz é a melhor maneira. Ainda que a gente olhe e fala, mas por que tem que passar por esse? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que passar por isso? Porque a gente às vezes a gente acaba questionando muita coisa, né? Parece aquele filho, né? Mas por que eu não posso fazer isso, mãe? Mas por quê? Mas o Senhor, assim. ele sabe. Naquele momento a gente está ali questionando e falando, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o Senhor, ele sabe. E no momento certo, ele vai explicar. É verdade. No momento certo, você vai entender. E hoje o meu sentimento é de gratidão ao Senhor. E, Amanda, você já gerou e tal? Não, ainda não gerei. Mas eu tenho uma promessa. E quem acredita na promessa age como se ela tivesse acontecido. E eu creio na promessa. Já se passaram 6 anos, né? E eu já tinha... Porque, assim, os nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Existem momentos que nossos planos estão alinhados, atrelados, né? Alinhados aos sonhos de Deus. Só que existem momentos que não. Eu tinha planejado ser mãe até os 30 anos. Hoje eu tô com 34 anos. Você ainda é mãe? Não, não sou mãe.
mas eu sei que aquele que começou a boa obra, ele irá terminar, ele vai aperfeiçoando até os dias de Jesus Cristo. Então, ele é fiel para cumprir. Eu tenho uma promessa e eu permaneço firme nela. É trazer à memória aquilo que dá esperança. Glória a Deus. Voltamos lá pro início, né? É passar por momentos assim, por experiências assim, mas sempre voltar lá. Não, o Senhor me prometeu. E é isso daí que vai me dar a esperança de continuar firme, continuar seguindo, continuar crendo. Sim. Essa mulher aqui, como nós lemos no início, a mulher do fluxo de sangue, ela já tinha ido, a palavra diz que ela já tinha ido a todos os médicos, já tinha gastado tudo que tinha, de repente aquela mulher já estava vivendo em situação de pobreza. Sim, precária, né? De miséria. De miséria. Mas quando ela ouviu, olha, isso é lindo demais, meu Deus. Quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela enfrentou aquela multidão e ela foi até Jesus e tocou nele com fé. Ela, naquele momento, ela não pensou assim, eu não posso, porque naquela época era considerada como imunda, né? Tinha que ficar à parte, era como uma lepra, era como se fosse uma lepra. Sim. Você tinha que ficar lá excluso da sociedade. E aí, ela poderia falar, não posso, eu posso ser apedrejada. Pode acontecer um monte de coisa. Não, mas ela passou por cima de todos os obstáculos para chegar até e tocar só lá, ó. Só na orla. Só na foi orla. um pedacinho. Olha o tamanho da fé dessa mulher. E o Senhor, ele fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para um monte, vai daqui para lá, e ele vai. E aquela mulher, eu acredito que teve aquela fé de tocar lá nas vestes de Jesus e ela foi curada. Foi imediato. Aconteceu na hora. No seu caso, não aconteceu a cura de você não ter que passar por cirurgia, mas aconteceu uma cura interior, porque Sim. você amadureceu. Sim, hoje eu não sou mais a mesma Amanda de 6 anos atrás, né? Hoje, eu até falo assim que hoje eu me sinto assim, não que eu sou a fortona, né? Mas hoje eu me sinto mais forte, mais forjada. Deus forjou o meu caráter. Hoje eu uso mais da autoridade que o Senhor confiou a mim, da palavra liberada, sabendo que a nossa palavra tem poder para amaldiçoar e para abençoar. E então usar a palavra na hora certa, agir na hora correta, sabe? Tudo isso eu fui forjada nesse processo todo. E hoje eu posso dizer, eu sei que ainda tem muita coisa pra gente passar. Porque a vida do crente é isso, né? É viver de processos e processos pra chegar ao propósito de Deus. E eu sei que ainda não cheguei ao propósito que Deus quer na minha vida. Mas eu tô ali no caminho. De degrau em degrau, de fé em fé, de glória em glória, a gente vai caminhando. É isso aí, conhecendo mais e mais do Senhor, Isso né? aí. Aprendendo conhecer mais. e prosseguir em conhecer o Senhor. Exatamente. E nós chegamos ao fim do nosso podcast. Mas eu quero deixar uma palavra com todo esse testemunho que nós ouvimos, toda essa história de vida, como ela trouxe luz. E eu passei ali pelo processo junto com ela, mas ouvindo novamente, nós começamos a lembrar das promessas do Senhor. Nós começamos a lembrar de como o Senhor é poderoso, de como Ele faz, independente da circunstância, independente da vontade do homem, independente do diagnóstico que o homem dá, Ele faz. Então, assim, se você tem um diagnóstico, confie no Senhor. O nosso papel é crer. A parte mais fácil tá com a gente. Parece difícil, mas é a mais fácil. É crer. Porque assim, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Você recebeu lá um diagnóstico e aí, o que você vai fazer? Se eu tomar um remédio, vou melhorar? Não, não vou melhorar. O diagnóstico foi lançado lá pelo médico. Então, eu preciso crer. Eu não tenho o que fazer. Tudo que eu tenho, eu vou depositar no altar do Senhor. Porque o altar não fica devendo nada pra ninguém. E o céu sustenta, e sustenta bonito.
sustenta, renova tuas forças. Aí você acha assim, aqui eu vou cair, vou vacilar, mas aí ele não. Vamos lá, renova as forças mais uma vez pra caminhar mais uma milha. E assim vai indo. Você tá cansado, aí eles envia Isso e aí. te segura e te sustenta pra Exatamente. você continuar caminhando. Existem pessoas que vão continuar contigo no processo até o fim. E existem pessoas que vai até uma parte. O Senhor fala assim, ó, não, essa pessoa vai com você no processo até aqui. A partir daqui, outras portas irão se abrir. Essa pessoa não vai mais com você. Acontece isso na vida de todo mundo. Tem pessoas que vão até o final do processo e tem pessoas que no meio do caminho vão sair do processo. Porque foi ruim, porque não. A gente entende que tudo é o propósito de Deus. E ainda que aos seus olhos não foi o que você queria, né? Não. Que propósito que tem nisso? Tem propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. Exatamente. Deus não faz nada sem propósito. Então, às vezes nós olhamos e achamos que essa pessoa me abandonou, não está mais do meu lado. Mas quem sabe não foi o Senhor tirando ela? Quem sabe não? Com certeza, porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós depositamos toda a nossa confiança nele, nós cremos que tudo o que acontece na nossa vida é ele quem está permitindo. E nós precisamos crer. Exatamente. Nós precisamos estar ali firmes no propósito. Senhor, está acontecendo? Vamos colocar o nosso joelho no chão, vamos orar. E vamos ser luz na vida das pessoas. Sim. Chegamos ao fim do nosso podcast, nessa tarde. Eu fui muito abençoada. Glória a Deus. Fui muito abençoada e pude aí relembrar muitas coisas e das promessas do Senhor. Amanda, que você possa continuar trilhando esse caminho. Amém. Servindo ao Senhor com alegria. Certamente a sua vida tem trazido luz para a vida de outras pessoas. Amém. Que o Senhor possa abençoar o seu ministério. Temos músicas aí abençoadas. Inclusive, uma canção que é muito linda e eu já pude testemunhar outras pessoas falando: nossa, aquela música da Amanda, O Suficiente. Nossa, é uma oração cantada, né? Sim. É um desabafo com o Senhor que se transformou em uma canção. Sim, e às vezes nós não temos palavras para falar para o Senhor, mas que nós possamos cantar essa canção para o Senhor, porque de fato Ele é o suficiente para as nossas vidas. Isso. É Ele que nos sustenta, é Ele quem nos carrega, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem proporciona as experiências, é Ele quem abre os caminhos e que Ele possa continuar abrindo caminhos na sua vida. Amém. Que Ele possa continuar escancarando as portas. Amém. Glória a Deus. E derramando sobre a sua vida cada dia mais unção. E vai ter lugares que você de repente não vai chegar, mas eu tenho certeza que a voz, o dom que Ele colocou nos seus lábios vai chegar. Amém, e vidas vão creio. ser salvas, vidas vão ser libertas, vidas vão ser alcançadas para o reino, Eu creio. para a glorificação do nome do Senhor. Então, Amém, irmã. Eu fico muito feliz de tudo que o Senhor tem feito, né, na vida da nossa família. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele cumpre, de fato, o que promete, né? E para você que está nos ouvindo, né, nos assistindo nessa tarde, que você venha confiar no Senhor, que você venha deixar no altar do Senhor, porque Ele sabe exatamente como faz. Como eu disse, o altar não deve nada para ninguém. Então, se você deixar no local certo, o Senhor Ele vai lá e te responde. Porque às vezes a gente deposita confiança em A, B, a gente deposita em muita gente. E o Deus Todo-Poderoso que a gente serve, a gente limita. A gente quer colocar dentro da caneca. Mas não, o nosso Deus é grande. Então que nós não venhamos limitar o poder do Deus que nós servimos, do Deus que você serve. Confia nele e ele é poderoso, ele vai fazer infinitamente além daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Assim como ele faz na minha vida. Porque até hoje o céu tem me sustentado e tem me carregado. E onde eu tenho ido, eu sei que é a boa mão do Senhor que tem me levado. Então continue crendo. E lembre que o milagre é você. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir para você fazer uma oração nessa hora, para nós encerrarmos. E você vai terminar cantando louvor, né, gente? Não tem como, a gente tem aqui a cantora, passou por esse milagre abençoado e não nos abençoar com essa voz linda que o Senhor deu para ela. Então ela vai orar, nós vamos encerrar com você louvando. Amém. Vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos, Deus querido, desde já te agradecer por essa tarde abençoada, maravilhosa, Senhor, na tua presença, onde nós ouvimos mais da tua palavra, Senhor Jesus, e ouvimos o teu testemunho, Senhor, o teu milagre nas nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem forjado, Senhor Jesus, as nossas vidas, Deus. E sabemos que o Senhor começou a boa obra nas nossas vidas e o Senhor irá terminar. Deus, a cada pessoa que está assistindo, Senhor Jesus, desse podcast, que a tua luz, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, entrar, Senhor, na vida de cada um, que o Senhor venha fazer o que lhe apraz, que o Senhor venha fazer, Senhor Jesus, aquilo, Senhor Jesus, suprir as necessidades daquele que necessita, ó Deus. Porque o Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. Muito obrigada, Senhor Jesus, e que a cada dia o Senhor venha nos capacitar, Senhor, para ser luz, Senhor Jesus, na vida de alguém, Senhor. Para trazer uma palavra, Senhor Jesus, de ânimo, Senhor, de vigor, uma palavra rema, Senhor Jesus, na vida de outras pessoas. E que pessoas venham ser alcançadas através desse testemunho, tanto da minha vida quanto da vida da Eloá, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque é o Senhor que tem, Senhor, trabalhado em nossas vidas e nos dado vitória. E se hoje estamos de pé, Senhor, fazendo a tua vontade, o teu querer, é porque a tua boa mão tem nos sustentado. Fica conosco, Senhor Jesus, nos livra de todo o mal, Senhor. Obrigada, Deus. O sentimento é de gratidão, porque o Senhor tem, Senhor, nos carregado. No momento em que nós achamos que estamos sozinhos, o Senhor tem nos carregado e tem sustentado a cada um de nós. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode louvar. Tá o refrão? Fica à vontade, o que o Senhor colocar no seu coração. Então eu vou cantar a Ana, porque Amém. é uma canção que me acompanhou antes, durante e agora após. Porque eu creio que eu vou gerar os sonhos de Deus pra mim, assim como eu creio que você também vai gerar. Ainda que tudo pareça contrário, eu vou gerar os sonhos de Deus para mim. Eu descanso em ti, eu confio em ti. Pois sei que em ti o meu milagre nasceu. Creia que é dele que vem o seu milagre e você vai gerar aquilo que já foi liberado no céu, em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar aqui as redes sociais da Amanda. Instagram, Amanda Cristine Oficial. Facebook, Amanda Cristine Oficial. E nós temos também telefone para contato da agenda. Por favor, diga o número. 21 97148 2230, Rio de Janeiro. @Rádio Ideal OFC, @podcast Sendo Luz e YouTube, @Rádio Ideal 22. Vai lá, nos siga, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha. Certamente outras vidas vão ser abençoadas para a glória de Deus, porque nada é nosso, tudo é dele. É isso aí. Porque dele e por ele são todas as coisas. Meu YouTube também, gente, Amanda Cristine Oficial. Se inscreva no meu canal, assista todos lá meus vídeos, tem as músicas e me convide para ir na sua igreja. Amém. Convide a Amanda para contar o testemunho lá na sua igreja. Amém. Que vai ser uma bênção, com certeza. Amém, eu creio. Esse foi o podcast Sendo Luz. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.
Acesse Sendo Luz.